Vamos lá, irmãos. Marcos capítulo 2, verso 13, diz assim: Jesus saiu novamente para a beira-mar e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Quando Jesus estava à mesa, na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se despedaçará da roupa velha, e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado, e enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele lhes respondeu: acaso nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e também deu aos seus companheiros. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Amém. Oremos, irmãos. Pai amado, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de cultuar o Senhor, de agradecer a Ti, de oferecer louvores, oferecer ofertas em dinheiro, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Nesta noite eu te peço que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia de nós e nos ensine por meio desse trecho da Tua palavra, Senhor, verdades preciosas para a nossa vida. Age de acordo, fala de acordo com a necessidade de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nosso tema hoje é o alimento que Jesus oferece. Nessas três histórias pequenas, essas três perícopes que nós lemos, fala-se sobre o alimento. E é muito curioso isso. As pessoas se alimentam de vários tipos de alimento hoje em dia, né? Do que você tem se alimentado? Aquilo que nos alimenta nos transforma. Por exemplo, a gente acorda e para ficar logo esperto, a gente toma um café. E o alimento já transforma a nossa vida. Uma simples xícara de café nos mantém sem sono a maior parte do dia. Se temos uma boa alimentação, teremos uma boa vida, uma vida saudável. Se comemos besteira, se comemos porcaria, a probabilidade de ter doenças será muito grande. Hoje eu quero falar sobre o alimento que Jesus oferece. No texto que nós percebemos que Jesus fala sempre sobre comida. Nas três histórias que Marcos registrou aqui, Jesus está envolvido com comida. Primeiro, ele está jantando na casa de um ex-coletor de impostos chamado Levi. Depois, Jesus está jantando e as pessoas perguntam por que os discípulos dele não jejuam. E depois, os discípulos de Jesus estão
estavam colhendo grãos, colhendo comida, por assim dizer, num dia de sábado que era considerado proibido. Então vamos lá. Eu escolhi aqui como o alimento que Jesus oferece 3 tipos de alimentos, um para cada uma dessas histórias. O primeiro alimento é o alimento que cura os doentes. Do verso 13 ao verso 17 nós vemos isso. Esse homem que Jesus passou na coletoria e disse: segue-me, que o nome dele era Levi, é Mateus, o apóstolo Mateus, que escreveu o evangelho de Mateus. E é interessante que Levi se tornou evangelista de 2 maneiras. Ele se tornou evangelista, em primeiro lugar, porque ele convidou os seus amigos para ouvirem a respeito de Jesus, e assim ele lhes pregou o evangelho. E depois de alguns anos, ele escreveu uma história sobre Jesus, uma biografia que nós chamamos de evangelho. Veja que coisa curiosa. E o publicano era alguém que não tinha credibilidade naquela sociedade no tempo de Jesus. O publicano era um judeu que trabalhava a serviço do Império Romano, cobrando impostos dos judeus para Roma. E até aí tudo bem. Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Com isso, ele tornou legítimo o pagamento de impostos, portanto que não seja abusivo. O problema é que os publicanos cobravam além do que era necessário, além do que era permitido. Por isso, os judeus, de maneira geral, consideravam eles traidores. Além de cobrar impostos da gente para Roma, ele cobra impostos da gente para ele mesmo. Então eles eram ladrões, a maioria deles. Zaqueu era um cobrador de impostos, Mateus, Levi, que nós acabamos de ler. Enfim, era uma classe odiada pelos judeus. A maior tônica do ministério de Jesus foi o ensino, e é por meio do ensino que pecadores são salvos e os salvos passam a imitar Jesus. Olha só, antes de Jesus chamar Mateus, ele pregou. Verso 13, acompanhe comigo, diz o seguinte: Jesus saiu novamente para a beira-mar e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Eu fico perplexo, irmãos, porque a maioria dos pregadores de hoje, você bota no YouTube, vê na televisão, em qualquer lugar, igrejas Brasil afora, eles não ensinam a Bíblia. Eles leem uma passagem bíblica como essa e começam a emitir a opinião deles. Eles não ensinam a Bíblia. Quando muito, ensinam sobre a Bíblia, mas não ensinam o que está no texto. Eles acham que o que eles têm para dizer é mais importante do que o que Deus tem para dizer. E o problema é que eles falam o que as pessoas querem ouvir. Massagem no ego. Essa semana meu pai me mandou um vídeo muito interessante. Era uma entrevista, um trechinho de uma entrevista do pastor Hernandes Dias Lopes, que alguns de vocês conhecem. Eu considero o melhor pregador do Brasil na atualidade. É um pastor presbiteriano, gente finíssima. Já tive o privilégio de conversar com ele. E Hernandes disse o seguinte: que a mensagem que tem um pastor lá nos Estados Unidos, que é o pastor mais conhecido no momento. A igreja dele é uma mega igreja lotada. Ele é um comunicador excelente, mas na igreja dele não se fala sobre pecado, não se fala sobre arrependimento, não se fala sobre mudança de vida, sobre novo nascimento, sobre regeneração. E o que é que esse falso profeta alega? As pessoas já estão muito machucadas, elas têm que vir para a igreja ouvir uma palavra positiva, elas têm que ouvir que vai dar tudo certo na vida delas. E assim esse falso profeta, que tem lotado a igreja dele há alguns anos, vai enganando o povo, enriquecendo, enchendo os bolsos de dinheiro. Irmãos, nós precisamos atentar
para o que Jesus ensinou. É isso que nos alimenta. Foi por isso que quando ele passou pela coleteria, ele olhou para Levi, Levi olhou para ele e ele só disse: segue-me. E Levi seguiu ele imediatamente. Ele abandonou um alto posto, o emprego judeu mais estável da época. Não havia emprego mais estável para um judeu em Israel no primeiro século do que ser um publicano. E ele largou tudo para seguir Jesus. Porque quem entende o que é o Evangelho, o que é a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, larga tudo. Eu escuto falar de cantores famosos que foram batizados. Vocês sabem que o Wesley Safadão foi batizado numa igreja lá em Fortaleza, né? Aí eu pergunto, quem é o mais safadão dos dois? Ele ou o pastor que batizou ele? Irmãos, está virando esculhambação. O cara só quer o dízimo dele, só quer dinheiro. Agora me diga se eu estou errado. Me diga se quer outra coisa. Eu escuto falar de cantores, não, ele está só esperando o contrato da banda dele acabar, para ele não cantar mais esse tipo de música. Não é o caso dele não, ele está esperando não, ele continua, isso faz anos, que ele foi batizado, frequenta a igreja e tudo mais. Irmãos, em Mateus capítulo 13, está registrada uma série de 7 parábolas que Jesus contou sobre o reino de Deus. E tem uma lá que é de arrepiar, todas são boas, claro, foi Jesus quem falou, mas tem uma que me deixa de orelha em pé. O reino dos céus, está lá registrado em Mateus 13, depois olha em casa. É semelhante a um homem que, sabendo que tinha um tesouro naquele terreno, vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno. Quem encontra Jesus, larga tudo por Jesus. Tudo que é necessário largar. Tudo. Jesus ensinava. Nós estamos aqui para ensinar. Eu provavelmente nunca serei um pregador popular. Eu não estou dizendo que alguns populares, como o Hernandes e outros pastores que pregam muito melhor que eu, tem nem comparação, não pregam a Bíblia, não é isso. É que a maioria dos pregadores que pregam a Bíblia não se tornam populares. Não se tornam. E eu não estou nem aí para a popularidade, irmãos. Paulo escreveu em 1 Coríntios 4:2 que o que se requer do dispenseiro de Deus é que ele seja encontrado fiel. Pregue a palavra com fidelidade. Deus quer isso de mim, Deus quer isso de vocês também. Jesus chamou Levi, ele passou a segui-lo imediatamente. Alguém odiado em Israel. Levi é um tipo que mostra que há salvação para todos. Todos. Paulo, o apóstolo, ele tinha cartas de ódio na mão quando estava indo para Damasco, e de repente ele foi derrubado por Jesus, ficou cego 3 dias, entrou na cidade de Damasco carregado pela mão, como um cego mesmo. Depois de algumas décadas, aquelas cartas de amor, aquelas cartas de ódio foram trocadas por cartas de amor, e nós temos 13 cartas de amor que Paulo escreveu, que estão no Novo Testamento. Jesus transforma, Jesus cura, Jesus salva pecadores, qualquer pecador. Provavelmente Levi mesmo pregou o Evangelho para os seus colegas de trabalho e promoveu um jantar, e Jesus foi lá, e Jesus foi. Levi viu que a vida dele transformou. Levi viu que ele agora era uma nova pessoa, ele pensava diferente, ele agia diferente. Tem igreja por aí que a pessoa se arrepende ou não, Deus o sabe, e as pessoas, os líderes querem trocar a vestimenta, quer tirar o brinco, a maquiagem. Irmãos, a transformação começa de dentro, e quando não vem do coração, não vai para canto nenhum. Tem gente que está 30 anos na igreja, 30 anos sem ser dizimista, avarento, não vou dar meu dinheiro para a igreja nenhuma, não vou enriquecer pastor. Deus não quer o teu dinheiro, se tu não abre o teu coração para Deus. Deus ama quem dá com amor, com alegria. É isso que Deus quer. O Levi não foi assim, a transformação foi rápida.
E ele, como tinha dinheiro, fez logo um jantar, chamou todos os seus colegas, e aí passaram a censurá-lo. Os fariseus. Quem eram os fariseus, irmãos? Eram os crentes da época. Nas 3 passagens que nós lemos, quem mais foi contra Jesus foram os crentes da época. Será que às vezes a gente não tem lutado também contra Deus? A gente quer saber que tem pastor que é contra igreja, novas igrejas sejam abertas. Para que abrir uma nova igreja? Já tem tantas. Porque tem pecador precisando ouvir de Jesus. Tem pastor que quer guardar 500 mil reais na conta da igreja. Guarda, não investe no reino não. Vai ver o que te acontece no final. Levi, irmãos, pagou jantar para todo mundo, para que eles ouvissem o Evangelho. O que é que a gente pode fazer para que as pessoas ouçam o Evangelho? Talvez seja um jantar na nossa casa, que nem Levi. Talvez seja doando ofertas missionárias, para que outros preguem, vão além, quando a gente não pode ir. Talvez seja orando. Se a gente nem ora, irmãos, aí está difícil. E a resposta de Jesus à acusação que lhe fizeram foi tremenda. Ele come com pecadores. Irmão, se Jesus não comesse com pecadores, todas as refeições que ele fizesse, ele ia sozinho. Eu nunca comi com alguém que não é pecador. Todo mundo que eu conheço é pecador, começando por mim. Como é que ele come com pecadores? Os pecadores falando. Jesus senta e come com pecadores. Ele prega a palavra. Se você for convidado para levar a palavra de Deus, leve. Eu disse para uns amigos meus: se for para pregar, eu vou até no terreiro de Umbanda. Ficaram meio assustados. Eu disse: se for para eu pregar, e vou mesmo. E Deus já me deu a oportunidade de pregar para pessoas envolvidas com bruxaria, para vizinhas que eu tive. Uma vizinha que, quando eu era criança, morava do lado da casa dela. Coisas terríveis aconteceram na minha casa. Depois a gente foi morar em Campina Grande, me converti, voltei, ela me encontrou no trabalho, disse que era crente, ela deu 2 passos para trás. Ah, meu Deus. Os doentes é que precisam de Cristo. Levi e seus amigos foram curados do pecado quando creram em Cristo. E você tem certeza que já está curado do pecado? Tem levado cura para outras pessoas? Tem aberto a boca para testemunhar de Cristo? Tem aberto as portas da casa para que outros conheçam Cristo na sua casa? O alimento que Jesus oferece é o alimento que cura os doentes, porque os sãos, os saudáveis, não precisam de remédio, de médicos, mas os doentes. Segundo alimento que Jesus oferece, no verso 18 ao 22, é o alimento que alegra os amigos. Os discípulos de João estavam mal acompanhados, estavam com os discípulos dos fariseus. E aí, conversa vem, conversa vai. Só era obrigatório pela lei de Israel jejuar uma vez no ano, no chamado dia da expiação, que era o dia em que o sumo sacerdote amarrava uma corda na cintura, na roupa do sumo sacerdote tinha uns sininhos, ele entrava no santo dos santos do tabernáculo, nessa época aqui já era o templo, na época de Jesus, e ele oferecia o sacrifício de um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, derramava por cima da arca da aliança, na tampa da arca da aliança, que chama propiciatório, por isso que chama propiciação, a cobertura do pecado. E se ele tivesse em pecado, Deus não aceitasse, ele morria lá dentro. E aí, se alguém entrasse lá para tirar o corpo dele, morria também. Então, se os sinos parassem de badalar, puxavam o corpo do sumo sacerdote pela corda. Mas os fariseus criaram a ideia de jejuar 2 vezes por semana. Então eles jejuavam
São 56 semanas no ano. Eles jejuavam mais de 100 vezes por ano. Só precisava jejuar uma vez. E aí disseram para os discípulos de João: olha, a gente jejua? Vocês jejuam? E os discípulos de Jesus não jejuam? Foram dar uma carteirada em Jesus. E aí Jesus disse: como é que pode? A gente está numa festa. Os amigos do noivo não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Vocês já foram num casamento que não tinha comida? Eu já fui em casamento que tinha pouca comida, mas sem comida não existe. Festa é marcada por comida. E todo mundo aqui gosta de festa com comida, amém? Eu sei disso. E é isso mesmo. Eles estavam com Cristo do lado. Eles literalmente podiam tocar em Jesus, sentir o cheiro dele, abraçá-lo, pedir conselho. Que inveja, que inveja. Mas Jesus disse: chegará o tempo em que eles terão de jejuar. Quando Jesus subiu para o céu, chegou o tempo. E agora, irmãos, a gente precisa jejuar. A gente precisa atentar para isso. Mas não jejuar como os fariseus. Eu jejuo 2 vezes por semana, cravado, eu sou melhor do que todo mundo. Crente igual a mim não tem aqui. Um amigo meu, pastor já falecido, ele dizia que ele passou alguns meses morando na casa do irmão, no sertão, e o irmão dizia assim direto: um crente que nem eu, o pastor fulano, o pastor Moisés, que era o pastor dele, não tem. Ele dizia dele mesmo: um crente da minha qualidade não existe naquela igreja. E pelo que eu soube, não existia mesmo não. Ele era o mais arrogante que tinha. Irmãos, vai jejuar? Não é para dizer para ninguém. Faça o que você faz naturalmente. Escova os dentes, porque ficar sem comer dá até mau hálito. Vai se arrumar, se arrume. Pentear o cabelo, penteie. Vai orar, não precisa dizer para ninguém. Se mora pouca gente na sua casa, alguém vai perceber. Você não precisa perguntar: está jejuando? Não pergunte. Mas é necessário jejuar, irmãos. A gente precisa jejuar por essa igreja. A gente precisa jejuar, não só orar. Orar e jejuar por essa igreja, para Deus nos dar estratégias. Mês que vem a gente vai sair na luta e começar a evangelizar. Sabe qual tipo de gente a gente vai encontrar? Bêbado, agressivo, gente vai bater porta na cara da gente, pessoas cheias de demônio, querendo não ouvir o evangelho, fazer confusão. Talvez alguns até se manifestem. A gente tem que estar em jejum e oração para expulsar esses demônios. E é assim que a gente deve fazer, irmãos. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Um jejum para Deus, para a glória de Deus. Mas nessa mesma passagem, o alimento que alegra os amigos, Jesus falou sobre roupa nova, roupa velha, vinho em vasilha antiga, né? Ou odre antigo, como pode ter nas versões mais antigas aí. O que é isso? Tá saindo? Não, mas tá bom. Não, tá bom, obrigado. E aí, era o seguinte: havia uma vasilha de couro naquela época. Eles colocavam o vinho, e o vinho envelhecia junto com o couro. E depois que eles tomavam aquele vinho, eles tinham que jogar aquela vasilha velha. Eles chamam de vasilha, porque não tem outro nome. Chamavam de odre. Só que se eles botassem um vinho novo para envelhecer naquele odre velho, depois que eles esvaziavam, era um couro de bicho, couro mesmo, couro normal, não existia couro sintético. Furava, arrebentava. Por isso Jesus diz: vinho novo em odre novo. E esse vinho novo é o símbolo do Espírito, é um dos símbolos do Espírito Santo para nós. Jesus deu o Espírito Santo para nós. Agora, que tipo de odre nós somos? Que está com bem pouquinho vinho, que está pela metade ou que está cheio? A gente precisa ser o tipo de crente que está cheio do vinho do Espírito.
cheio do Espírito. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente age com o fruto do Espírito. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito é falar em línguas e pronto. Tem gente que acha que até profetizar é ser cheio do Espírito. Nenhum dom espiritual, irmãos, é característica de alguém que é guiado por Deus. Mas o fruto do Espírito, sim. O fruto do Espírito, vocês lembram, né? É amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Provérbio 16:32 diz que é mais fácil, ou é mais forte aquele que domina a si mesmo do que aquele que domina uma cidade. É difícil dominar os pensamentos, é difícil não julgar as pessoas, é difícil não botar nossa língua grande para fora para falar mal dos outros. Mas quando a gente está cheio do Espírito, a gente age com o fruto do Espírito. Esse é o segundo alimento, o alimento que alegra os amigos. E o terceiro e último alimento que o texto fala é o alimento que quebra a religiosidade farisaica. Dos versículos 23 ao 28. Os discípulos de Jesus estavam com fome. Quem está com fome quer comida, precisa comer. Os falsos religiosos estão sempre mais preocupados com a letra da lei do que com o ser humano e suas reais necessidades. Vamos ajudar fulano, não, mas não pode. Mas por que não pode? Não, porque o manual diz no artigo tal. Irmãos, qual é o espírito da coisa? Os falsos religiosos estão mais preocupados em cumprir regras. E estabelecem novas regras. De modo que em muitas igrejas, eu tenho certeza, que se Jesus viesse hoje em carne, a primeira vez, e ele entrasse em muitas igrejas, ele seria expulso. Como ele foi rejeitado nas sinagogas, como suas pregações foram rejeitadas no meio da rua, no primeiro século. As pessoas criaram uma nova religião daquilo que Jesus ensinou, inventando um monte de outras coisas. Por exemplo, quem está conversando aí? Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, que seja o que sirva. O que é que a gente vê nas igrejas? A fila para o jantar. Enquanto o pastor não chega, ninguém come. E quando ele chega, ele vai para a ponta da fila, é o primeiro a comer. Está errado. Nós somos chamados, irmãos, para lavar pés, como Jesus lavou os pés dos apóstolos. Às vezes não, na maioria das vezes a gente bota mais de efeito do que acontece na igreja do que se oferece para ajudar. Religiosidade farisaica, desse jeito. Jesus não quebrou o sábado, aliás, ele não veio para quebrar o sábado, nem a lei, ele veio para cumprir. Mas ele veio para cumprir nosso lugar. E aí a gente cria um monte de regrinhas, né? Um monte de regrinhas bestas. E aí as mulheres não podem usar calça. Por que não pode, né? Mas pode usar saia, mostrando as pernas. Que coisa sem lógica, né? Não pode usar camisa sem manga. Irmãos, eu sou homem, tenho 36 anos, sou casado há 10 anos, tenho muitos amigos. Nunca vi um amigo dizer, nunca vi, uma vez na vida, passar uma mulher e ele dizer assim: rapaz, fiquei aperreado, hein? O que foi? Tu viu os braços daquela mulher? Braço de mulher não oferece tentação. Braço de homem pode até oferecer, né? De mulher não. Só se o cara tiver algum tipo de loucura, que aí tem doido para tudo. Mas o povo inventa essas coisas, irmãos. Religiosidade farisaica. Irmãos, que não seja assim no nosso meio. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos ver o que Jesus ensinou.
Vejo os cultos de doutrina, os estudos têm sido ministrados, as mesmas aulas que eu dou nos seminários, eu dou aqui na igreja também. Mesma coisa, é a mesma Bíblia. O sábado ou qualquer outra lei religiosa não é mais importante que a vida e manutenção do ser humano. Os apóstolos estavam com fome, tinham que comer mesmo. Mas tem igreja que quando termina a ceia tem que enterrar os elementos da ceia, porque parece que aquele pão e aquele vinho é como a água benta da igreja católica para os crentes. Quando termina a ceia eu boto um golinho de suco de uva aqui e sempre tomo no final. E aí quando tem fruta as crianças querem comer, eu digo: coma, meu filho, pode comer. Acabou a cerimônia de o pão que representa o corpo, o suco que representa o sangue de Cristo, a gente já comeu, já celebrou. Agora é pão, não é normal, e já era normal antes. O suco é normal, é para comer mesmo, está com fome para comer. Uma vez a irmã Maria: o que é que eu faço? Leva para casa, irmã, dê para o seu menino. Quando sobra muito suco, vamos tomar. Que coisa, o povo inventa coisa demais. Outra coisa que o povo inventa: não tenho nada contra quem ora no monte. Alguns de vocês até oram, né? Falam comigo, eu digo: vai, irmão, ore por mim também. Mas tem gente que acha que orar no monte recebe mais poder, orar de madrugada é mais poder, que a fila é menor. Que fila, irmão? Deus é onipotente, Ele sabe o que a gente vai falar antes da gente falar. Que invenção é essa? Que besteira é essa? Está parecendo com macumba. A oração que você faz aqui no templo é a mesma oração que você faz em casa, que você faz no banheiro quando está tomando banho, que você faz no ônibus que está lotado, que você faz quando você acorda de madrugada com insônia. Oh, Senhor, me abençoe naquele negócio que eu vou fazer amanhã de manhã. É a mesma coisa, é o mesmo Deus. Vamos parar de religiosidade farisaica. O descanso. Muitos cristãos guardam o domingo e não abrem mão. Eu conheço muitos. Até prego na igreja de alguns irmãos assim. Aí eles me chamam para pregar, não tocam nesse assunto, mas quando posso converso. Irmãos, o que é mais importante? É a manutenção da nossa casa? Ou é guardar um dia sagrado, o domingo e acabou-se? A manutenção, irmãos. Por exemplo, vou viajar, na verdade eu vou viajar sábado, né? Vou dormir fora de casa. Eu não gosto de dormir fora de casa. Eu durmo, sou sempre bem recebido, graças a Deus. Eu não gosto, ainda mais sem minha esposa. Gosto de dormir pertinho dela. Aí que é bom. Aí se acostuma, né? 10 anos. Aí é que é bom. Mas vou dormir numa cama de solteiro, num colchão no chão. Eu não ligo, sou sempre bem recebido. Quanto a isso, eu não ligo. Mas vou trabalhar. Vou passar o domingo falando, o domingo inteiro. Matar à vontade, né? Já que eu falo muito. Mas se eu pudesse escolher, eu vinha para a igreja. Minha esposa. Passaria o domingo em casa. Irmãos, a manutenção da família é mais importante do que um dia sagrado. Em Romanos 14:5, Paulo escreveu o seguinte: uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Eu sou esse tipo de pessoa, a outra pessoa. Para mim todo dia é igual. Se estiver trabalhando no domingo eu trabalho, se estiver trabalhando na segunda eu trabalho. Eu só descanso um dia na semana. Geralmente é na segunda-feira. Às vezes não dá, é na sexta. Às vezes não dá, é no sábado. Enfim. Mas irmãos, Jesus veio e botou o dedo na ferida e ainda catucou assim dos fariseus, porque eles tinham um chamego muito grande com o sábado. Os adventistas do sétimo dia vivem mentindo por aí, dizendo, né? Não, a gente não considera o sábado um dia sagrado que tem relação com a salvação. É mentira. É mentira. E agora eles têm um porta-voz que é muito inteligente, que é o pastor Rodrigo Silva. Até assiste o Rodrigo aqui a colar. Bom teólogo em algumas coisas, bom arqueólogo, mas quando entra para essas questões, guardar o sábado, sacrifício de Cristo, não dá, irmãos, não dá. Além das heresias, sempre trabalham com mentira. Rodrigo Silva,
o cantor o Leonardo Gonçalves. Ah, mas o sábado não é questão salvífica para vocês? Não, nunca foi. É mentira, é salvífico. Está lá no site, adventistas.org, é o site oficial deles. Quem não guardar o sábado vai para o inferno. Está lá, ninguém me contou, eu pesquisei. Eu não guardo o sábado. Os adventistas devem ter raiva de mim por causa disso, que eu blasfemo o sábado. Eu não guardo o domingo, e muito crente deve ter raiva de mim por causa disso. Muitos alunos tinham raiva de mim, ainda tem. Eu digo, prove por A mais B que tem que guardar o domingo, e oferecer a Bíblia o tempo que ele quiser. Bota assim na Bíblia e diga, prove por A mais B. Geralmente não em sala de aula, né? Nos corredores dos seminários. Arrudeio. Aí eu digo, agora leia Romanos 14:5, que acabei de ler. Um considera um dia especial, outro para outro qualquer dia a dia. Eu digo, pronto, eu sou desse. Ou seja, não sou obrigado a guardar o domingo. Religiosidade, irmãos. E aí tem igreja que só ora se for de joelhos. Aonde a Bíblia mandou falar isso? Eu fico encabulado quando eu vejo pastores dizendo assim: fechemos nossos olhos, curvemos nossa fronte e oremos. Nunca vi Jesus mandando fechar os olhos para orar. Aliás, em João 17:1, o texto diz o seguinte: João capítulo 17, o capítulo todo é uma oração de Jesus. Jesus ergueu os olhos para os céus e orou. Nunca vi dizer na Bíblia que a gente tem que baixar a cabeça para orar. Nunca vi. Então oro de olhos abertos, eu oro de olhos abertos, oro de joelhos, oro em pé, oro sentado, oro deitado, oro em qualquer lugar, irmãos. Oro dirigindo, às vezes xingo o motorista também, o que é errado, prova que eu sou pecador. Mas irmãos, o que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo para a glória de Deus, que está escrito, ou o alimento que nós temos nos alimentado é o alimento de Jesus, que quebra a religiosidade farisaica. Então os três elementos que nós vimos nessa passagem, do versículo 13 ao versículo 28, o alimento que cura pecadores, o segundo alimento é o alimento que alegra os amigos, o terceiro alimento é o alimento que quebra a religiosidade farisaica. Esses dias eu vi um camarada na internet falando que cristão que usa camisa de time de futebol é crente de meia tigela. Eu vi um print, aí depois mandaram uns prints para mim, o pessoal comentando lá. 31.103 versículos na Bíblia para ele ensinar a igreja dele. Aí o cara abre a boca para falar uma besteira dessa. É muita falta do que fazer. Ensinar a Bíblia não ensina, né? Falar besteira sabe falar. Esse tipo de gente, se é um novo convertido, eu tenho paciência, ensino. Se é um pastor, a conversa é no outro tom, mando logo deixar de ser hipócrita. Concluindo, irmãos, Jesus nos chamou para nos alimentar, para nos dar liberdade, nos dar cura, nos dar alegria. Temos nos alimentado com a comida que Jesus nos oferece? Ou com aquela comida que brota do nosso coração pecaminoso? O mundo e o diabo também oferecem comidas terríveis. Precisamos prestar bastante atenção para que estejamos no mesmo caminho de Cristo, nos alimentando com a comida que Ele nos dá. É por isso que Jesus arrumou tanta inimizade. Aquele que diz assim: eu não tenho inimigo nenhum, e é crente, olhe bem, viu? Está querendo agradar todo mundo, acaba desagradando a Deus. Aliás, Tiago escreveu isso, né? Capítulo 4 da sua carta. Aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Jesus oferece a cura dos pecados aos pecadores, o jejum e o vinho novo aos seus amigos, e a libertação da religiosidade aos que são meramente religiosos. Qual dessas comidas você ainda não experimentou? Tem gente que acha que vai para o céu porque frequenta a igreja aos domingos, ou porque é uma boa pessoa.
Ninguém, nenhum de nós é uma boa pessoa diante de Deus. Até diante dos homens podemos até ser, mas diante de Deus somos todos pecadores. Qual dessas comidas você ainda não experimentou? Hoje é o dia de comer o alimento que Cristo oferece. É a cura do perdão dos pecados? Se arrependa. É a cura, é o alimento da alegria? Alegre-se. É uma religiosidade besta que você tem? Você acha que não pode fazer isso? Que o pastor tem que pregar de gravata? Não venham não de gravata não, eu odeio gravata. Acho que vocês me viram aqui 2 vezes de gravata até hoje. Não mais que isso. Liberte-se. Hoje é dia de comer o alimento que Cristo oferece. Entregue-se a Ele. Sinta a alegria da nova vida com Cristo. E liberte-se da falsa religiosidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, irmãos.